Olá, tudo bem? Emildo Coutinho aqui e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Pessoal, acabei de chegar de uma escola onde eu dou aula à tarde e durante a minha saída um leitor me enviou essa cópia, esse print de uma postagem novamente de Ribamar Coitadinho, fazendo uma pergunta a duas pessoas que não vou mencionar o nome, né? Não sei se elas iriam gostar ou não. Uma dessas, ambas eu conheço, mas uma especificamente mora aqui em Curitiba e é uma pessoa que sabe bastante coisa da história da congregação cristã, que é o assunto aqui em questão, né? O assunto do meu livro História da Congregação Cristã. A pergunta do Ribamar Coitadinho foi: estatuto redigido pelo missionário Luiz Franciscon em 1955. Por que a CCB nunca usou os ensinamentos e a parte administrativa desse estatuto, irmão fulano e fulano de tal? Daí ele colocou ali a capa com a tradução do italiano. Né? Daí tem ali o título, Manual de Fé e Regras da Congregação Cristã de Chicago de 1935. Aí ali em seguida é apresentado o Estatuto da Igreja em sua versão bilíngue italiano e inglês e ao lado a tradução para o português realizado pelo pesquisador. Aí também ele colocou o nome desse pesquisador. E é desse pesquisador exatamente que eu vou ler o porquê da congregação cristã no Brasil não usar esse estatuto que foi mencionado pelo Ribamar Coitadinho e perguntando, né, ali aos dois, faz 6 dias, né, que foi perguntado, não sei por que eles não responderam, porque sinceramente eu não acho, às vezes não viram, porque não vejo problema algum. Eu não vou me alongar aqui, porque eu já falei, eu quero virar a página, e assim, não venham com mimimi, não gosto de usar esse termo mimimi também, mais uma vez você falando dele e tal. Olha pessoal, eu vou desmascarar essas falácias, essas questões, aqui na verdade é uma pergunta, então eu respondo, desculpe vir primeiro, mas eu estou no meu canal e responder. Leiam comigo o estatuto, que aliás ele é de 35, foi acrescentado informação, uma adição em 55, mas deixemos isso de lado e vamos aqui ao artigo 8º, vamos ao artigo 8º. Em adição aos artigos acima, os quais são locais para essa congregação de Chicago, Illinois, sendo também nossa intenção de aderir aos 12 artigos de fé aprovados por todos os representantes das igrejas italianas de mesma fé da América do Norte e Canadá na convenção realizada em Niagara Falls, New York, no ano de 1927, o qual foi escrito tanto em inglês quanto em italiano e são postos à vista de cada casa de culto onde quer que nosso povo reúne para o serviço divino. Vamos ler novamente o que diz o texto? Em adição aos artigos acima, os quais são locais para essa congregação, os artigos acima são os artigos que a Ribamar Coitadinho questiona o porquê da CCB não usar. Vamos ler novamente, vamos ver se vocês entendem o porquê. O 8º, né, organismo romano. Em adição aos artigos acima, né, tem os artigos até o 7º ali, que é a questão administrativa, que ele questiona aqui o porquê da CCB não aderir. Em adição aos artigos acima, os quais são locais para essa congregação de Chicago. Locais. Depois até fala que se alguma outra quiser usar, ali é votação para o ministério. Tem um monte de coisa que eu não quero fazer nada longo, eu não vou explicar. Quero ficar em cima da questão.
locais. Os 2 artigos de fé, todas tinham que aderir. Mas aqui era um certo igreja local, congregacionalismo. Eu não gosto de usar esse termo porque não cabe a congregacionalismo. E me admira tanto assim esse pessoal que defende essa ideia de igreja local não entender isso aqui. Vamos ler novamente? Locais. L-O-C-A-I-S. Então eu respondo a pergunta que, aliás, eu respondi no zap do leitor que me enviou, mas na hora eu respondi para ele. O estatuto diz claramente, 2 pontos, para ser usado apenas em Chicago. Pessoal, e um cara desse tá aí, né? Dando entrevista para pessoas tão ou quanto, né, com o mesmo nível de conhecimento. Novamente, querem saber da história? Esse é o livro História da Congregação Cristã dos Primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980, um complemento, esclarecimento nos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante, são os bastidores e muita coisa interessante aqui também, os bastidores da pesquisa para escrever esse calhamaço de 500 páginas. E tudo isso aqui é explicado por alguém que, graças a Deus, eu agradeço a Deus, a condição cognitiva e intelectual de compreender essa história. Demorei para entender alguns pontos, demorei. Tem coisa ainda que eu preciso entender melhor? Tem, mas aqui está a resposta. Era para a igreja local. Simples assim. Nos vemos na próxima e até mais.